ler Salmos também, né? Hoje está todo mundo salmodiando. Salmo 122. Ler alguns versículos de Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O versículo 4 diz: aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. No versículo 7 diz: haja paz dentre os teus muros e prosperidade dentre os teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, queridos? Amados, estamos fazendo uma pergunta na qual você pode guardar a resposta para você, tá? Mas só para dar continuidade à administração, eu quero sim ter a liberdade de fazer essa pergunta, que diz assim: você ama esta igreja? Queridos, a igreja em si, quando eu falar igreja, amado, eu quero falar tanto do templo como também da igreja nossa, amém? Então tem horas que eu vou estar falando da igreja, aí você vai fazer uma assimilação com a igreja templo e com a igreja nossa, amém? Eu e você, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é uma igreja muito bonita. Mas a igreja, querido, mais do que nunca está precisando ser amada. Por isso, amado, eu faço essa pergunta: você ama essa igreja? Porque, amado, por enquanto, a igreja no Brasil, ela tem sido muito explorada. A igreja no Brasil, querida, ela tem sido negociada. A igreja no Brasil, querida, ela tem sido vendida. Ela tem sido comprada, ela tem sido abandonada, ela tem sido desrespeitada, ela tem sido traída, ela tem sido roubada. Mas, amada, tem sido, querido, muito pouco por poucos na sociedade na qual nós vivemos. Tem sido muito pouco este amor expresso, este amor transparecido, este amor que realmente demonstra, só em ver dessa palavra amor. Querido, essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu, e no meio da conversa, querido, ele me disse o seguinte: nesta pandemia,
O que tem me salvado é alguns contratos que eu tenho com algumas igrejas. Porque eu dou aula, porque eu uso o talento que Deus me deu para ensinar as pessoas daquela igreja e tal. E algo particular para mim, eu tenho para mim que quando nos apresentarmos um dia diante de Deus, teremos que apresentar a Ele as nossas mãos, amém? E apresentar as nossas mãos, querido, é estar mostrando para Deus aquilo que estamos oferecendo a Deus e não o que nós estamos vendendo ou negociando. Isso é algo particular meu, amém, querido? Mas para quem é antigo aí, que lembra do sonho de valsa que vinha com algumas frasezinhas, dizendo assim, amar é, não sei se vocês lembram, né? Mas amar é cuidar, né? Amar é investir, amar é você se doar. Então assim, amar, querido, a igreja não é fácil, não é fácil, mas ninguém disse que seria fácil. Porque a igreja, amado, além do tempo, a igreja somos nós. E todos nós, amados, todos nós aqui compomos a igreja, Comunidade Evangélica Betel. E amar a igreja, querido, não é fácil, porque é uma variedade de pessoas, querido, como uma grande família, com os mais diversos temperamentos, querido. Aí eu entendo quando aquela pessoa olhou para Pedro, para Simão e falou assim, rapaz, tu é um deles, porque a tua forma de falar te condena. Tu é um deles porque você se veste como eles. Mas nós sabemos que há uma total diferença entre Pedro e Jesus, né? Há uma grande diferença. Mas quando nós olhamos, amados, nós vemos que podemos até ser parecidos fisicamente, da forma de falar, mas, amados, temos algo que Deus colocou em nós que nos torna diferenciados. Então você é uma igreja exemplar que Jesus Cristo colocou aqui nessa terra. E essa igreja, amado, ela precisa ser amada. E quem ama, querido, realmente a igreja, a pessoa que ama, jamais vai explorar a igreja. Jamais vai explorar a igreja. Porque, amado, exploramos a igreja quando? Para que nós venhamos entender. Exploramos a igreja quando nós só queremos ser servidos por ela. Quando nós deixamos de servir. E tem pessoas, mas que por não amarem mais a igreja, saem aí indo para outras igrejas, mudam de igreja, ao invés de mudarem o seu próprio comportamento, ao invés de mudarem se autocorrigirem e permanecer aonde Deus está tratando. Amados, muitas pessoas esperam que a igreja hoje resolva os seus problemas financeiros. Muitas pessoas hoje esperam que a igreja hoje resolva os seus problemas matrimoniais. E aí falam, aqui a igreja não está resolvendo o meu problema, eu vou para outra igreja. Muitas pessoas hoje esperam que a igreja resolva os seus problemas de prosperidade, de saúde. Todos querem receber alimentos. Todos querem ser bem alimentados, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Todos querem ser bem alimentados em ouvir uma boa pregação, em ter um bom louvor, mas não querem servir a igreja. Está dando para entender, né? Não querem servir a igreja. Como? Não contribuem, não trabalham, não oferecem os seus dons, não doam o seu conhecimento, até também como não trazem convidados, não é fiel à sua igreja. E hoje, querido, generalizando, a igreja, querido, ela virou um grande comida rápida, virou um grande, como é que é? Fast food. Então, mas, como assim? Igrejas hoje, para poder atrair pessoas, não atraem mais pelo amor, atraem pelos grandes eventos. A igreja hoje, para atrair as pessoas, não atrai mais pelo convidar pessoalmente, pelo abraçar, pelo visitar, mas atrai hoje teremos um artista famoso, pregadores famosos, artistas. E aí, os consumidores, está dando para entender? Os consumidores saem de igrejas em igrejas. Visitam aqui,
visita ali, visita acolá, participa de uma campanha aqui, participa de outra ali, de outra mais para lá, mas não querem o compromisso com a sua igreja. Diga comigo, compromisso. Compromisso. Amados, quem ama se compromete. Quem ama se compromete verdadeiramente. Mas quem não ama, usando uma palavra mundana, me perdoa, só quer ficar. Quem não ama só quer ficar. Quem não ama só quer um dia, uma noite, um momento, uma horinha, experimentar, receber, tomar posse e vazar. Não tem o compromisso. Só quer ficar. E um dia desses, eu estava visitando a Betel. Ali na quadra 28, eu acredito que foi no comércio, né? Um dia desses eu estava visitando ali a Betel. E digo, querido, assim, porque eu quero que realmente usar essa frase para dizer o tempo ele passa muito rápido. O tempo ele passa muito rápido. E nós fizemos muitas coisas. Nós fizemos muitas coisas. Quando você olha, amado, e trazendo a sua memória do momento em que você aceitou Jesus, e você parar para pensar naquela dificuldade que você teve para levantar a mão, aquela guerra espiritual que você teve para se entregar, aquela guerra espiritual que você teve para se colocar diante de Deus e falar: toma o controle da minha vida. E quando você para observar, amado, a sua história, a partir do momento em que você se entrega ao Senhor, e você começa a ver que Deus, através da igreja, vamos colocar aqui a Betel, que Deus, através da comunidade evangélica Betel, começa a transformar você em uma igreja, e começa a te lapidar, e começa a te moldar, e começa a te reestruturar, começa a reformar você, começa a trabalhar no seu conhecimento, começa a trabalhar na sua área espiritual, começa a trabalhar na sua área emocional, começa a fazer com que você venha ter novos sonhos, e você começa a ver tudo aquilo que vai acontecendo, e você começa a avaliar. Você pode pegar aquele versículo que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas Ele tem feito no nosso meio. Quantos eventos, quantos encontros, quantas reuniões, quantos momentos de orações, quantas guerras espirituais, quantos ajuntamentos para a batalha, em orações, no templo. Quantas coisas Deus fez, amados. Quantas coisas Deus fez na nossa grande família. E fizemos muitas coisas. Mas fato é, nós podemos fazer outras mais. Nós podemos fazer outras mais. Eu fico cantando uma musiquinha no violão lá, dizendo assim: o que eu faço quando eu olho para trás e vejo que o tempo passou? O que eu faço, Senhor, quando eu olho para trás e vejo que o tempo passou? Pessoas ficaram para trás, pessoas se perderam no meio do caminho, e eu te pergunto, Senhor, o que eu faço? Amados, o que nós podemos fazer enquanto o tempo está passando? A não ser buscar mais da presença do Senhor, a não ser nos aconchegarmos mais e termos a nossa fé renovada dia após dia, a não ser que nos entregarmos diariamente ao Senhor e confessarmos que somos totalmente dependentes dEle. Como igreja, mano, os nossos testemunhos, eles precisam ser renovados. Porque quando eu olho a geração passada, eles fizeram coisas extraordinárias. Quando eu olho essa geração de hoje fazendo, a gente se empolga, a gente se fortalece. Mas aí eu falo: Senhor, o que eu faço? Enquanto esse tempo está passando, eu vou cruzar os braços e ficar olhando? Eu vou cruzar os braços e ficar julgando? Eu vou cruzar os braços e falar: igreja A, não, igreja não, igreja ABC não? Amados, você, eu, somos a igreja do Senhor. E essa igreja nós precisamos mantê-la edificada.
E essa igreja nós precisamos fazer como Jesus fez quando chegou diante do templo e viu as pessoas vendendo, viu as pessoas negociando na porta, na cara, e ele começou a chutar o pau da barraca. E assim nós precisamos fazer conosco mesmo, porque muitas vezes estamos sendo mercadorias, ou muitas vezes estamos sendo negociados, ou muitas vezes estamos negociando e estamos deixando que a igreja, eu, você, seja corrompido. Nós precisamos dizer, é comum a igreja entrar, ao mundo entrar na igreja. Sim, é comum, sabe por quê? Porque eles precisam vir para serem transformados. Mas nós não podemos transformar a igreja para receber o mundo. A igreja, ela precisa permanecer fiel. A igreja, ela precisa ser temente. A igreja, ela precisa continuar a ser firme na palavra do Senhor. E fora da palavra do Senhor, começa a chutar o pau da barraca. Porque não podemos negociar os princípios da palavra. Amém, queridos? E isso, amado, depende unicamente de mim e de você. Porque, amado, você como igreja, você precisa realmente entender que quem vai habitar em você é o Espírito Santo de Deus. E essa presença do Espírito Santo de Deus, ela precisa ser bem recebida, bem acolhida por quem? Por mim e por você. E essa simplicidade que é a presença de Deus em nós, amados, é que nós precisamos nos acostumar. Porque Deus, ele é simples. O agir de Deus é simples. E lá em 2 Coríntios, querido, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, amados, não é eu que faço, não é eu que prego, não é eu que toco, não é eu que danço, não é eu que faço aquilo, a não ser pelo poder que provém de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. E quando, amado, Deus, ele derrama esse poder, aí, amados, nós sentimos liberdade para poder reunir em células. Nós sentimos liberdade para poder visitar. Quando esse poder de Deus vem e inunda o nosso ser e toma conta da igreja dele, que é eu e você, nós sentimos liberdade de falar: eu vou me santificar, eu vou jejuar, eu vou pagar um preço, eu vou orar, porque o caminho é o mesmo, nunca mudou. Mas nós precisamos manter essa atividade. Ontem, desde quando nos entregamos ao Senhor em prantos, em choros, e durante, e diante, e adiante, e adiante, até um dia que a tua ceia chegar e Deus te chamar. E nós precisamos manter essa liberdade de se manter na presença do Senhor. Porque, amado, esse poder que vem de Deus, amados, é esse poder que nos enche, é esse poder que faz com que um vaso de barro seja honrado, que um vaso de barro seja usado para a honra e glória dele, que um vaso de barro seja um canal de bênção para que outras vidas e outras pessoas e outras famílias sejam alcançadas pelo amor de Deus, é que precisa ser em todo tempo tratado. Então, amado, eu e você como igreja precisamos abrir as portas e falar: eu vou, Senhor, eu vou. Ah, mas o tempo hoje que nós estamos vivendo é terrível. Nossa, parece que a gente já dorme atrasado e acorda atrasado. Meu Jesus Cristo, como é que nós vamos fazer para administrar isso? Bom era Paulo, que ainda ia andando e ainda chegava a tempo, né? Mas nós, com toda a tecnologia que temos, nós chegamos atrasados ou ainda nem vamos, porque nós já estamos cheios de compromissos, tanta coisa para fazer. E a única coisa que nós conseguimos cortar da agenda com tranquilidade é aquilo que nós tínhamos nos proposto a fazer para Deus. Então, mas assim, como igreja, nós precisamos sim, em todo o tempo, estar nos lapidando. E por isso eu sou grato, porque Deus usou o Ministério Betel para me acolher quando ainda fui criança, né, adolescente, para me acolher de uma forma tremenda. Mas falar um pouco da Betel para mim é tremendo, porque Deus, ele é perfeito e Ele usa pessoas, e
transforma vidas. Eu me recordo que um dia eu estava na comunidade Viver em Cristo assistindo uma peça. Pula essa parte, No escurinho, coisinha mais bonitinha do meu lado. E estava tão boa a peça, tão escurinho, eu falei, amor, senta aqui. Ela foi escorando em mim assim na minha perna. E eu estava naquele aconchego dentro da igreja. Aí vem uma pessoa por trás de mim, bate no meu ombro e fala, aqui não! Aí eu olhei o tamanho dele assim, sabe? Aí José Henrique. Eu falei, não, tudo bem. E foi tremendo porque a bronca foi tão servida que realmente me trouxe um carinho pelo zelo que tem pela igreja. E outros tempos, quando eu fui visitar Betel, o pastor Zé Henrique nos recebeu, e Deus começou a trabalhar, a tratar, a falar. Eu fui começar a ensinar, foi ensinado a orar. E uma das orações que nós fazemos na simplicidade, amados, eu conto isso porque é para mim como a presença de Deus vive em mim. Eu fui fazer uma prova de tirar a habilitação. Eu estava tremendo muito nervoso, vontade de passar, é claro, E tirando a minha carteira, a minha primeira habilitação, eu peguei e falei com Deus assim, falei, Deus, o preço do reteste é tanto, R$60 na época, e R$60 na época era dinheiro pra caramba. E aí eu falei, Deus, se eu passar nessa prova, em vez de eu pagar o reteste, eu vou lá e entrego na igreja de oferta. E quando eu fui orando assim, fazendo a prova e falando isso com Deus, Deus lembra, Senhor, traz a memória aquilo que eu estudei. E eu consegui acertar 38 questões, que é 40, até hoje, Acertei 38 questões. As duas que eu olhei eu sei até hoje, que foi a que eu pensei que estava certa. E ali, queridos, a presença de Cristo nessas simplicidades, nessas coisas, o Espírito Santo, ele te dá uma fortaleza, uma alegria tão grande em você cumprir aquele propósito, em cumprir aquele voto, que hoje, amado, você fazer, eu particularmente, fazer propósito para Deus, não tem quem faça eu quebrar. Não tem. Eu passei por um período agora no mês passado que eu tinha feito um propósito com Deus dos 30 dias de jejum, de comer só depois das 18 horas, e sábado e domingo eu podia almoçar, mas no meio da semana eu ficar do momento em que eu fosse dormir até 18 horas da noite sem se alimentar. E 30 dias, e tendo que fazer o serviço tudo normalmente, E no dia 25, faltando 5 dias para entregar o jejum, aí eu fui diagnosticado com esse tal do Covid aí, por causa da vacina que eu tomei, e fui lá, fiz o teste, deu positivo. E aquelas dor todas que tem, aqueles negócios todos dessa enfermidade, aí o médico passou os remédios e falou, esse remédio aqui é muito forte, você tem que se alimentar bem antes de tomar. Aí eu, tá, doutor, mas falta 5 dias e nesses 5 dias eu não posso tomar remédio então não, porque só que eu estou comendo depois das 18 horas. Ele, não, vai estourar teu estômago, não faz isso não. Eu falei, não, mas... Aí ele, é negócio de propósito? Eu falei, não tem quem faça eu comer não. E eu tomei o remédio no primeiro dia sem tomar nada, depois no segundo dia eu tomei uma vitaminazinha antes, tal, alguma coisa. Só líquido. E amados, não tem quem faça, porque a gente sabe que Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. E quando você entende que esse Deus que te chamou, que te fez se prostrar diante dele, que fez você confiar nele, se entregar, queridos, não tem gigante, não tem dificuldade, não tem luta, não tem nada que venha fazer você virar as costas para ele, amado, porque ele é um Deus de amor. E amados, imensas e inúmeras coisas Deus tem feito na minha vida, simplesmente pelo fato de eu confiar, de eu falar, não interessa, Deus, pode acontecer o que for, eu não vou, o Senhor é o Senhor da minha vida. E amados, nisso nós precisamos entender que como igreja, eu e você, lá fora tem pessoas que estão precisando entender que ainda há um comprometido
que ainda há um fiel, que ainda há uma pessoa temente, que ainda há uma pessoa responsável, que ainda há uma pessoa que pode ser respaldo, que pode ser exemplo. E essa pessoa, Deus está falando, você precisa ser um canal de bênção. Ah, mas eu tenho um histórico extraordinário de pecado, de luta, de dificuldade. Sim, é isso que Deus quer fazer. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. E eu quero finalizar, amados, com um versículo apenas, que está lá em Mateus 6, 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. 24 horas tem para todo mundo, seja pobre, seja rico, né? Não interessa, é para todo mundo as mesmas 24 horas. Agora, se você coloca Deus em primeiro lugar, amados, todas as outras coisas serão acrescentadas. E todas as outras coisas é justamente aquilo que você está correndo atrás. É justamente aquilo que você está se matando. É justamente aquilo que você está tentando levar nas suas costas, na força do seu braço. É justamente aquilo que você está querendo falar, Deus tem que dar certo. Deus vai dar certo se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Amém, amados? Eu queria que vocês se colocassem de pé neste instante. Eu queria te pedir, amados, se possível, você trazer à memória o dia da sua conversão. Se você não tem esse dia, vamos orar agora por você vai ter. Mas eu quero trazer à memória o dia da sua conversão. Consegue lembrar ainda? Consegue lembrar daquele acontecimento? Consegue lembrar, querido? Porque eu tenho para mim o dia que eu aceitei Jesus, mas na minha vida eu lembro que eu pedi para o meu pai. Eu lembro que eu cheguei no meu pai, deitado na rede, um cabo católico, apostólico, romano. E eu falei, pai, eu quero ser crente. Ele, tu sabe o que é isso? Eu falei, sei, eu fui numa igreja ali, se o senhor deixar, eu quero ser crente. E ele falou, tá bom, pode ir. Eu acho que as coisas têm assim, sempre buscado, assim, porque eu tenho honrado pai e mãe. Para mim casar, eu também cheguei lá com 16 anos e falei, pai, eu quero casar. Tu sabe o preço do leite ninho? Eu sei, né? Então, se você sabe que quer, eu assino embaixo. Da minha mãe já foi mais difícil, mas a gente só casou com a assinatura dela, né? Então eu tive que convencer e até ela chegar e falar, tá bom, meu filho, vamos lá que eu assino. Então assim, amados, nós temos um Deus que Ele é Pai sobre as nossas vidas. E quando nós confiamos na permissão dEle, nós lembramos que realmente um dia nós nos entregamos a Ele e confessamos a Ele como Senhor e Salvador. O Deus que nos resgatou e nos tirou de um reino de trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Um Deus que transformou a nossa vida, que nos deu um novo viver, uma nova história. Um Deus que realmente tem feito com que em todo tempo e diante de toda dificuldade nós possamos falar assim, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Senhor, os meus bens são Teus e nós confiamos tudo aquilo que temos está diante de Ti, Senhor. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Pai. Porque nós entendemos que não é pela força do nosso braço, mas é pelo Teu querer. Oh Deus, quantas vezes, irmãos, nós pensamos assim, Deus nos chamou para essa luta porque nós somos fortes. Ele está pensando que eu sou um super-homem, ele está pensando que eu sou um super-herói. Mas, amados, Ele sabe realmente quem você é em Cristo Jesus. E se você permanecer em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Aleluia. Você tem direito